Zé Carioca, Carmen Miranda, Bossa Nova, Pelé e turismo. O Papagaio Zé Carioca é a criação de Walt Disney, de 1942, dentro da política de boa vizinhança e atração dos países latino-americanos para o lado dos aliados contra o eixo na Segunda Guerra Mundial. Gerou 2 filmes, em companhia de Panchito, representante do México, e Gauchino Voador, Argentina. Samba, malandragem, o pobre que se vira, são alguns dos clichês associados, além da exuberância natural do Brasil, com seus pássaros coloridos e encantadores. A propósito, os europeus já tinham se maravilhado com o papagaio no início do século XVI e os compraram dos índios aos montes. No fundo, Zé Carioca é gente boa. Eis outra leitura possível do personagem e das histórias de que participa como protagonista. Não fez muito sucesso nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. No Brasil, além de vender gibis muito bem, transformou-se numa espécie de símbolo nacional. A carapuça serviu. Carmen Miranda, nascida Maria do Carmo Miranda da Cunha, no norte de Portugal, não foi apenas um símbolo do Brasil, da malandragem carioca e uma divulgadora dos encantos afrolusos da baiana. Sobretudo, foi um marco na solidificação da indústria cultural no país e, atuando nos Estados Unidos, um exemplo de profissionalismo. Exibindo bom humor, vivacidade e criatividade, não havia como não gostar de Carmen na América, mesmo quando cantava em português em filmes e apresentações ao vivo. What is South American Way? Só o fato de despertar a pergunta valia mais que anos de diplomacia e divulgação de imagem. No Brasil, Carmen foi invejada e criticada por getulistas anti-americanos e intelectuais apologistas da miséria, entre outros. Críticos menos raivosos falam em caricatura, em gestual rebuscado, na reafirmação de que o país não era sério. Por outro lado, foi muito amada. Levantou o orgulho nacional num tempo em que Gilberto Freire exaltava a excelência da mestiçagem e, paralelamente, da cultura popular. Ora, civilidade, modernidade, eficiência, competitividade, nada disso precisa ser sisudo, muito menos etnicamente homogêneo. O que Carmen representou e representa bem é o triunfo do gosto popular, no Brasil e nos Estados Unidos. Um gosto que conduz o mercado cultural, que por sua vez não é um monstro a impor modas e tipos, mas o resultado dos legítimos desejos dos consumidores de cultura popular. Tudo o que Carmen Miranda fez foi bem feito, resultado de trabalho incansável de uma moça que começou sua jornada aos 20 e teve pouco tempo de carreira, pois a morte a levou aos 46. Resultado também do trabalho de centenas de técnicos, músicos e artistas que tornaram possível o fenômeno Carmen Miranda. Fenômeno de que o Brasil deve se orgulhar, mesmo se tenha reforçado algumas caricaturas, como a da malandragem. É o de menos. Ela seduziu o mundo em nome do Brasil, e foi muito competente nisso. What is South American Way? Será o canto do pregoeiro? O samba, esse ritmo mestiço como o Brasil, ganhou notoriedade com Carmen Miranda, porém ainda era o exotismo para o resto do mundo até Stan Getz ganhar o Grammy com o Desafinado, de Tom Jobim e Newton Mendonça, em 1963. Mas isso não é samba, é bossa nova, dirão alguns. A discussão não cabe nesta obra. Fixe com a opinião mais corrente. A bossa nova é uma releitura urbana do samba, especialmente do samba-canção, com influências externas, inclusive eruditas, mas sobretudo do jazz. Viria outro Grammy por Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. As portas estavam abertas, os brasileiros entraram por elas. Sim, as letras tinham alguns clichês, como a tônica na sensualidade das brasileiras, mas a qualidade sonora do que foi exportado põe o país acima de muitos outros produtores de música do mundo em desenvolvimento, ou subdesenvolvido, como se dizia na época. A bossa nova foi contestada politicamente por ser americanizada. Um pouco da crítica era inveja, outro era alinhamento automático de certas correntes contra qualquer coisa que fosse sucesso comercial, especialmente se estivesse associado ao Império do Norte. Bobagem, pois a bossa nova projetava uma imagem positiva do país, influenciou as gerações vindouras e representava a capacidade das cadeias criativas e produtivas da música brasileira de construir um mercado forte para o produto nacional, dentro e fora do país.
O Canto do Pregoeiro anunciava um país moderno, capitalista e urbano, capaz de passar de exótico a admirado, com as devidas ressalvas, aos olhos do mundo. Por fim, Pelé. Em 2012, era o brasileiro mais conhecido no exterior, mesmo 40 anos após o auge da fama. É o incontestável rei pan-africano, tendo contribuído enormemente para o orgulho negro em todo o globo. É admirado na Europa e nos Estados Unidos, não apenas pelo futebol inigualável, por ser o gênio da bola, mas pelo profissionalismo e diplomacia. Há quem critique Edson Arantes do Nascimento por não ter sido um combatente étnico. Queria um Malcolm X dos tempos de incendiário segregacionista, um militante socialista por conta da origem humilde. Nem tão humilde em seu caso, seu pai era ferroviário. Pelé preferiu ser apenas um exemplo, um belíssimo exemplo de gestão do próprio talento e da imagem pública. Não se embebedava, nem consta ter experimentado drogas pesadas. Não virou branco, como dizem alguns militantes racialistas. Apenas não fez de sua cor uma bandeira, opção serena, responsável pela afirmação de um orgulho negro positivo e não revanchista, construtivo e não desagregador. Leal, honesto, eficiente, dedicado, Pelé transmitiu do Brasil a melhor imagem possível. Pode-se criticá-lo por alguma soberba ou indiscrição, mas não precisava ser santo, bastava ser bom naquilo que fazia, a começar pelo futebol. Zé Carioca, Carmen Miranda, Tom Jobim e seus companheiros de bossa nova, Pelé. Descontados os aspectos vira-latas do primeiro, menores diante de sua simpatia, são personagens reais e de ficção, não condizentes com a tradição autodepreciativa. Daí talvez a razão de sofrerem tantas restrições de certa inteligentizia nacional. Não foram suficientes, porém, aos olhos do mundo, para mudar alguns conceitos negativos sobre o Brasil. Estavam no campo da arte, da cultura popular. É importante exportar boas imagens de arte e cultura, mas o essencial passa por coisas mais palpáveis: educação, produção científica, desenvolvimento econômico. Nessas, o Brasil até tem bons exemplos aqui e ali, isolados, pontos fora da curva. Dá mais trabalho produzir uma geração de letrados e de empreendedores do que produzir um Pelé. Mas há muitos Pelés por aí, para ajudar nas grandes tarefas. Bom exemplo sempre faz bem e abre portas. Não tantas portas se estivermos nos referindo ao turismo, atividade importante na economia global após 1945. No Brasil esteve restrita muito mais ao turismo interno. As impressões negativas dos viajantes do século XIX não foram a causa de tão pequena visitação ao país por estrangeiros na centúria seguinte, em que o hábito das viagens diletantes a grandes distâncias se multiplicou. Relatos de Darwin, Saint-Hilaire e Lecoq sobre o Brasil não foram lidos por quase ninguém aqui, tanto menos a Loures. As opiniões dos visitantes anônimos ao longo do tempo, espalhadas entre familiares e amigos no retorno, contaram mais para relegar o país ao posto de destino pouquíssimo procurado. Mitos, como a presença de jacarés nos passeios das cidades, e verdades, como pouco caso para com a limpeza, a ordem e a honestidade, frequentaram relatos literários e midiáticos sobre o Brasil no exterior, somando para os fatores a afastar estrangeiros. Praias há em lugares outros, em geral mais seguros. Patrimônio histórico e museu, idem, em geral melhor conservados. Diversão? O que se espalhou no exterior sobre a versão brasileira do carnaval era de dar medo, não de aguçar a vontade de conhecer a festa de perto. A natureza exótica despertava algum interesse. Araras, tucanos e vitórias régias só são vistos no meio natural no Brasil. Mas, convenha-se, somente o naturalista devotado a ir tão longe para conferir de perto um pássaro ou uma planta. Na década de 1970, a Embratur, estatal criada para chamar visitantes ao país, desistira da maior parte desses apelos, optando por atrair o turismo de homens interessados em mulheres. Se o Brasil já não convencia como paraíso, poderia atrair pelo pecado. Mark Twain não tinha o Brasil em mente quando disse preferir o céu pelo clima, o inferno pela companhia, mas bem poderia. Que a ausência de visitantes reforçasse a autodepreciação entre os brasileiros era inevitável. Só não precisava permanecer desacompanhada de providências úteis para reverter o quadro. A propaganda do turismo associado ao pecado teve como resultado a convivência com gringos em busca de mulheres nas ruas brasileiras, só fez acrescentar mais um motivo à autodepreciação. Os turistas à procura de exotismo, por sua vez, vinham ao Brasil contemplar justamente o espetáculo da incivilização. What is South American Way? A pergunta em si é neutra.
Nem sempre os brasileiros a responderam de forma a reforçar a autoestima perante o estrangeiro. Nota 1. Carmen Miranda não cantava apenas sambas. Em sua época, as marchinhas, adaptação brasileira de herança lusa direta, faziam mais sucesso. Com elas, Carmen começou. De qualquer forma, gravou dezenas de sambas, e canções americanas foram adaptadas para o ritmo de samba especialmente para ela. Nota 2. Em pesquisa realizada por Veja em 2012, 40% dos entrevistados disseram ter ouvido falar em Pelé. O segundo brasileiro mais conhecido, Ronaldo Nazário, foi citado por 15%. Nota 3. Malcolm X adotou posições mais conciliadoras nos últimos 2 anos de vida.